Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério, chamado House of Darkness. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem levando a garota com quem teve um encontro para casa, na esperança de ter alguma sorte. Ele é convidado a entrar, mas uma série de acontecimentos estranhos dificultam o que ele pensou que ia ser uma noite tranquila. Numa noite iluminada pela lua cheia, um carro passa pelo portão de uma enorme propriedade, parando no final do caminho pavimentado. Os passageiros do carro, um homem e uma mulher, conversam sobre finalmente chegar à residência aparentemente distante. O homem se assusta com um barulho estranho do lado de fora, mas a mulher lhe diz para não se preocupar. Tentando manter a conversa descontraída, o homem divaga sobre a sua preferência por morar na cidade e logo se oferece para acompanhar a sua acompanhante até a porta. Então a mulher o convida para entrar de forma provocadora e ele concorda. Eles saem do carro e continuam a se vangloriar da sua conexão inesperada. Caminhando, o homem se maravilha com a casa da sua acompanhante, um castelo imponente que aparentemente pertenceu à família dela durante anos. A mulher então fala sobre o seu tamanho inesperado, mas o homem sugere continuar a conversa lá dentro devido ao frio da noite. A mulher concorda e observa que sempre amou o frio, antes de levá-lo para dentro da casa. Por dentro, as luzes piscam inesperadamente, então a mulher decide acender a lareira na sala de estar. O homem a segue até lá, mas para ao ver a silhueta de uma mulher em um espelho. Ele chama sua crush, olha para longe por um momento, mas quando olha de novo, vê apenas o seu próprio reflexo. A garota o provoca dizendo que ele está vendo coisas, observando que isso pode acontecer em uma casa tão velha e cheia de lembranças. Depois eles sentam no sofá até que a mulher se oferece para tomar uma bebida. Antes que ela possa sair do quarto, o homem pergunta se a casa é apenas uma residência de verão, tentando avaliar o seu status social. A mulher explica que a sua família é proprietária de vários imóveis em todo o país e que ela está hospedada em um deles. Ela acrescenta que a sua família é muito rica e ela também é, se gabando com um sorriso desarmante. A mulher deixa a sala enquanto o homem fica chocado com o peso das suas revelações. Ele então liga para um amigo que aparentemente ainda está no bar de onde eles vieram e se gaba de ter sido convidado para ir para a casa da mulher. No meio da comemoração da probabilidade de ter sorte, um barulho baixo e estrondoso o distrai momentaneamente. Então ele termina a chamada e a mulher aparece silenciosamente junto à porta com as bebidas. Eles se sentam no sofá, bebericam seus drinks e se beijam. Logo em seguida, quando questionado se ele estava falando com alguém, o homem inicialmente mente, mas depois admite ter falado com seu amigo no telefone. A mulher também pergunta se ele é casado, mas ele responde evasivamente, eventualmente revelando que está separado. Ele também assegura a ela que o encontro deles não seria uma traição. Então os dois conversam sobre como eles acabaram onde estão. O homem se gaba de que a mulher lhe pediu para levá-la para casa, mas ela afirma que ele se aproximou dela primeiro. Logo eles começam a se beijar no sofá e a mulher morde o lábio dele, tirando um pouco de sangue. Então ela pressiona os próprios lábios no corte e de uma maneira tentadora, ela o encoraja a fazer o que quiser com ela. Este comportamento misteriosamente provocador seduz o homem, exatamente como a mulher quer. Então outro barulho interrompe o seu momento, levando o homem a se levantar do sofá e se perguntar se tem mais alguém ali. A mulher responde vagamente, fazendo com que o homem perceba que eles nem sequer sabem o nome do outro. A moça revela que o seu nome é Mina, e o homem se apresenta como Rap. Então, Rap quer saber se Mina é casada e ela responde que não. Rap cai em uma poltrona próxima aliviado, e Mina se aproxima dele com as mãos na fivela do seu cinto. Quando Mina puxa as calças de Rap para baixo, outra mulher aparece na sala, fazendo Rap saltar do assento, tentando se cobrir. Mina cumprimenta a mulher chamada Lucy, confundindo Rap, que pensou que ela vivia sozinha e agora quer sair daquele embaraço. Apresentando Lucy como sua irmã, Mina implora a Rap que fique para mais uma bebida, e Lucy se oferece para se juntar a eles também. Rap concorda um pouco relutante e Mina sai para buscar os drinks. Depois de descobrir como Mina e Rap se conheceram, Lucy parece ter deixado escapar que era sua vez de sair naquela noite. Rap está intrigado com este comentário, mas Lucy o acena como se fosse apenas um combinado de se revezar para cuidar da casa. De alguma forma eles começam a falar de seus pais, e enquanto Rap tem uma relação complicada com a família dele, Lucy afirma amar muito a dela. Nesse momento as luzes piscam de novo, e Lucy sai para ver Mina. Rap se desloca para o sofá para terminar a sua bebida,
e por curiosidade derruba o resto do líquido no copo de Mina. Logo, Happy acaba desmaiando. Ele acorda um pouco mais tarde com suas mãos e pés amarrados a uma cadeira em uma caverna escura. Gritando por Mina, Happy luta contra as cordas e inclina sua cadeira para trás no chão. Ele vê outra mulher à distância e chama por ela, pensando que é Mina, mas ela desaparece. Depois de um grande esforço, Happy consegue libertar suas mãos e seus pés da cadeira e sai para explorar a enorme caverna. Usando um lampião para navegar pelo espaço pouco iluminado, ele se depara com o sapato de um homem ao lado de um carro naufragado. O lampião logo fica sem energia, mas Happy continua a andar, eventualmente encontrando outros sapatos de homem. Ele passa pela visão assustadora e vê um buraco aberto que leva a uma luz brilhante. Happy sobe uma colina de pedras que leva ao buraco, mas cai para trás gritando de dor. Sustentando uma fratura aberta em seu joelho, ele geme pedindo ajuda em pânico. Enquanto os gritos aterrorizados de Happy ecoam pela caverna, ele acorda de volta no sofá, percebendo que era apenas um pesadelo. Ele se assusta com Lucy sentada no sofá com ele, mas a mulher parece preocupada com o seu estado de cansaço. Happy acena perguntando onde está Mina, e Lucy lhe diz que sua irmã estará pronta em poucos minutos. A conversa deles volta para a família de Mina e suas grandes propriedades, o que Lucy acha típico da sua irmã revelar. Ela então oferece a Happy um tour pela casa, que ele aceita em parte para se livrar da sua sonolência. Os dois descem longos salões e sobem alguns andares até que Happy, sem fôlego, faz uma pausa por outro conjunto de escadas. Ela lhe assegura que esse é o último par de degraus para cima, mas Happy está tendo dificuldades para recuperar a compostura. Ele observa como a casa é enorme, admirado com as duas irmãs que vivem sozinhas em um espaço tão grandioso. Happy aproveita então a oportunidade para perguntar a Lucy o que Mina pensa dele. Lucy diz que, pelo que vê, a sua irmã realmente gosta dele, lembrando do momento de calças abaixadas desde o início. Envergonhado, Happy simplesmente avança para o último andar. Eles sobem até o andar mais alto do castelo, que se abre para uma varanda espaçosa para o espanto de Happy. Ele e Lucy ficam com a vista da propriedade sob o céu noturno, enquanto ele pergunta à mulher o que elas fazem para se divertir naquela casa. Lucy faz uma lista de atividades macabras, incluindo contar histórias de fantasmas uma para outra. Felizmente, ele ri da situação, bastante surpreso de como as irmãs parecem normais em relação à sua riqueza. Quando Lucy pergunta se ele conhece alguma história de fantasmas, Happy admite a sua falta de conhecimento sobre o assunto, mas pergunta se ela pode lhe contar uma. Lucy hesita, não querendo interromper o seu encontro com Mina, mas Happy insiste. Ele sustenta que Lucy não estaria arruinando nenhum momento que tivesse com Mina, mudando lentamente a sua atração. Enquanto brinca com Happy sobre o fato de estar bêbada, Lucy fica suavemente lisonjeada com a maneira como ele fala com ela, o encorajando ainda mais. Ela então aponta o corte no lábio dele, o qual ele mente sobre como conseguiu. Os dois continuam flertando um com o outro, com Happy ignorando a ausência de Mina e implorando a Lucy que conte a sua história de fantasmas. Lucy cede e começa a contar a sua história quando Mina os interrompe, carregando uma bandeja de bebidas. Cada um deles pega uma taça enquanto Happy tenta sair da história com Lucy, mas Mina pede à sua irmã que continue com ela. Mina então sugere que eles continuem na sala de estar e Lucy revela que aquela com a lareira era apenas uma das muitas salas de estar da casa. Ainda mais interessado pelas irmãs, Happy ouve suas sugestivas histórias sobre o que pode acontecer naquela sala de estar. As duas mulheres lideram o caminho de volta para dentro, enquanto Happy a segue, obviamente agindo por impulso. Ao entrar na sala de estar principal, Happy é novamente impactado pelo tamanho absoluto da casa. Apesar das luzes se apagarem, Mina pede para Happy ir primeiro, o que ele entende mal ao tentar puxar as calças para baixo. Mina ri e esclarece que está falando em contar histórias de fantasmas, mas Happy afirma ter má capacidade para contar histórias, acrescentando que ele só está lá pela bebida. Mina o encurrala, dizendo que ele não está sendo honesto com o seu verdadeiro motivo para levá-la para casa. Lucy interrompe a sua irmã e implora a Happy que invente uma história para elas, insistindo que ele comece o conto com Era Uma Vez. Happy cede e continua a narrar como conheceu Mina, disfarçando como se fosse a história de um cara chamado Steve. Conforme a história continua, Happy incorpora amplos e lisonjeiros detalhes da sua experiência com as irmãs até o momento. Ele conclui a história com um cenário de desejos de Steve dormindo com as irmãs, mas Lucy e Mina apontam que aquela não se trata de uma história de fantasmas. Frustrado, Happy inventa uma história como uma piada com elementos fantasmas, mas retém as insinuações. Depois ele as convida a contarem a sua história, e Mina voluntaria Lucy para a tarefa, com a promessa de que eles podem jogar um jogo mais tarde. Lucy prossegue contando a história de uma menina que vivia em uma pequena casa na floresta com a sua família. No entanto, seus pais morreram em circunstâncias infelizes, deixando-a à mercê de um grupo
grupo de caçadores de uma aldeia próxima. Em vez de levar a garota para um lugar seguro, esses caçadores se revezaram e se aproveitaram dela. Happy reage com horror à história de Lucy, mas ela continua. Segundo Lucy, a menina estava à beira da morte, mas foi encontrada por um homem e suas 2 filhas, que a acolheram como se fosse sua irmã. A menina foi cuidada, ficando mais forte e mais bonita à medida que o tempo passava. Então, um dia, a garota e sua nova família encontraram os caçadores que a machucaram. A garota e sua família atraíram os homens para cavernas escuras, amarrando-os e matando-os antes de esvaziar os seus corpos de sangue. Isto desencadeia algo dentro de Happy, que tenta esclarecer porque é um detalhe tão familiar dentro da história. Mina o empurra e Lucy continua a história, narrando como a garota e suas irmãs viajaram pelas aldeias de todo o país. Eventualmente, as irmãs foram para a América, atraindo homens e voluntários para suas casas para brincar com eles antes de destruí-los. Lucy diz que as 3 irmãs não mortas continuaram suas atividades até aquele dia, para nunca mais terminarem. Neste ponto, Happy, horrorizado, percebe o que parece ser a história de Lucy e Mina, mas sente uma sensação de alívio por não ter uma terceira irmã. Mas de repente, outra mulher aparece atrás de Happy, fazendo com que ele salte do seu assento. Lucy apresenta a mulher como a sua irmã, Nora, que parece achar divertida a situação com Happy. Quando Mina menciona que sabia que Happy estava se vangloriando para um amigo mais cedo, ele se agita com desculpas e pede para falar a sós com ela. Mina conta que ele pode dizer tudo o que precisa na frente das suas irmãs, e Nora observa que é a sua última chance de fazer isso. Happy perde a calma com este comentário sinistro, mas Mina sugere que eles joguem um jogo. Happy declina com raiva e anuncia que ele vai para casa, mas as irmãs expressam friamente as suas dúvidas. Isto deixa Happy ainda mais irritado, criticando as irmãs pela humilhação e continuando na defensiva com Mina. Depois de dizer mais alguns palavrões, Happy tenta sair, mas encontra a porta da sala trancada. Ele enfrenta novamente as irmãs presunçosas, desta vez ameaçando machucá-las, a menos que elas abram a porta, que acaba se abrindo sozinha. Aterrorizado, Happy pergunta o que está além da porta, vendo apenas os sorrisos malignos das irmãs e se virando para sair. Infelizmente, Mina aparece de repente diante dele e morde o seu pescoço, arrancando a sua pele. Com o sangue jorrando do seu pescoço, Happy tropeça para trás e cai no chão, suplicando pela sua vida. As irmãs, que se revelam vampiras, provocam Happy e logo se banqueteiam com o seu corpo trêmulo, com Mina lhe dando um último beijo sangrento antes de comer a sua cara. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.